vamos falar sobre a liderança da empresa familiar, mas em especial com as mulheres, a liderança feminina. E eu trouxe um conteúdo aqui para a gente conversar. Bom, para quem me acompanha já deve ter ideia. E para você que está chegando, preste atenção. Eu sempre vou falar dentro de uma metodologia, porque um especialista ele tem que se fundamentar num método, numa técnica. A metodologia que eu venho trabalhando nesses 20 anos, desenvolvido aqui pelo Instituto Empresariar, inclusive a tese de doutorado da doutora Camila, o BFB, Balanced Family Business, uma empresa familiar balanceada. E o que é importante para você, liderança feminina, que está se candidatando ou já é? Primeiro que você tem que entender, e o BFB diz que uma empresa familiar é como a árvore. Não esqueçam, existem 4 componentes e que tem uma ordem. Os indivíduos chaves, que é como se fossem as raízes. Uma liderança feminina, ela ou é candidata ou vai ser uma raiz desse sistema. Em seguida tem a própria família empresária, que é o tronco. Os negócios, as empresas, são os galhos. O patrimônio societário é o que? A copa. O detalhe, por isso que eu estou trazendo essa explicação, porque normalmente você só vê daqui para cá as empresas, os negócios e não vê as raízes e os troncos. A falta desse conhecimento sistêmico tem trazido sérios prejuízos para o desenvolvimento de uma liderança feminina em uma empresa familiar. E a entrevistada do final do programa, você vai acompanhar até o final, não perca, você vai ver esse sistema funcionando no dia a dia dela. Então, o BFB vem dizer, empresa familiar é um sistema que tem que ser balanceado, é um sistema vivo composto dos indivíduos chaves, da família empresária, dos negócios e da dimensão patrimonial e societária. Agora eu vou dar 3 pontos, dicas importantíssimas para uma liderança feminina numa empresa familiar. A mulher líder ela tem que ficar atenta, eu vou destacar esses 3 aspectos. A nossa metodologia, o BFB, vem alertar uma coisa extremamente importante. Empresa familiar, atente liderança feminina. Não é um sistema mecânico, é um sistema orgânico, tem vida. Você como liderança, muito cuidado com os movimentos. Se você intensifica muitos movimentos na empresa como liderança, não esqueça que existe um tronco que é a família empresária e os indivíduos chaves que estão no seu entorno. Quem são os indivíduos chaves? O fundador, fundadora, às vezes um executivo que mesmo não sendo da família, mas por estar há bastante tempo na empresa, ele pode ter se tornado uma liderança e um indivíduo-chave. E quando você mexe no sistema, você tem que ter a habilidade de liderar, respeitando e reconhecendo os indivíduos chaves e aí, é claro, uma olhadinha na família empresária. Então, o sistema orgânico. Queria destacar outra coisa que você, liderança feminina, ou aquele pai, tio que está preparando uma liderança feminina ou um executivo, a essa ordem. A empresa familiar tem uma ordem, viu? Primeiro são quem? Os indivíduos chaves. Então, você que é a liderança feminina, mapeie quem são os indivíduos chaves. E destaco, hein? Às vezes um dos indivíduos chaves na empresa familiar é a matriarca, outra liderança feminina que pode nem estar dentro da companhia ou que às vezes dentro da empresa não tem nenhum cargo. Você precisa reconhecer e dar a importância da dinâmica dela. Nos meus trabalhos, mentorando as lideranças familiares, tenho todo esse cuidado. Às vezes trago a liderança, faço a reunião com a matriarca para ela entender e se comprometer com aquela dinâmica daquela liderança feminina. Outra coisa extremamente importante para uma liderança feminina é a família empresária. Liderança feminina tem que ficar atenta. A empresa familiar, a família empresária, ela tem um objetivo que ela persegue 24 horas, a harmonia. Vejo várias lideranças femininas, em especial as jovens, subestimando a família empresária e às vezes gerando desarmonia com os seus movimentos lá na empresa.
Não esqueça, indivíduo-chave, família empresária. Depois é que vem a empresa. Não estou dizendo que é exclusivamente os indivíduos e a família, não estou dizendo isso. Estou dizendo que existe uma ordem. E você, liderança feminina, tem que ficar atento a essa dinâmica da empresa familiar. Uma dica que eu dou para você, liderança feminina numa empresa familiar. A ordem de chegada. O irmão mais velho, o irmão do meio, tá? Observe e respeite isso dentro do seu processo. E se você for a irmã mais velha, você também, além de se propor a ser a liderança da empresa, você já tem uma liderança natural dentro da família. Trate de conhecer melhor quais são os seus papéis. Com certeza eu não terei condições nesse programa de detalhar, mas acesse minhas redes sociais, as publicações, e se tiver dúvida, nos aciona, que eu te detalhe melhor quais são os teus papéis como irmã, como liderança dentro da família. E é claro, dentro do negócio, liderança feminina, é fundamental que você tenha um plano estratégico da empresa para você saber qual é o papel, quais são as expectativas que aquela empresa tem para você. Porque você já vai ter várias resistências. Primeiro, pelo aspecto feminino, porque às vezes a companhia que você vai liderar pode ser uma atividade predominantemente masculina. Que isso não tem nada a ver. Você vai se propor a ser uma liderança. Mas é importante que essa empresa tenha muito claro, e eu encontro muitas empresas familiares que não têm um plano estratégico, e o pior é quando tem um péssimo plano estratégico. Feito na marra, feito nos finais de semana no corre-corre, quando você olha, é um plano que com um ano já vai se esgotar. Isso é uma armadilha para uma liderança feminina. E por último, a parte societária e patrimonial. É importante que a sua empresa, você como liderança feminina, veja se existe uma organização mínima. Quem são os donos? Quem são os futuros donos? Se der um problema entre sócios, e principalmente a empresa pequena e média, que ela começa a criar CNPJs e colocando vários donos que efetivamente não são, e isso você, liderança feminina, tem que ter cuidado, porque lá na frente, se o que está no documento formal não respeitar a realidade ou não for a realidade dos donos, isso pode lhe trazer um prejuízo como liderança feminina. Mas por último, eu vou retornar aqui à ordem e vou te alertar nisso aqui. Ó. Você como indivíduo, você liderança feminina que tem interesse ou está sendo convidada, construa com urgência o seu plano estratégico individual. Se você tiver dúvida, me aciona. Você precisa se posicionar para se comunicar com a família, com os negócios, porque você é um ser humano. Você tem sua individualidade. E aí o cuidado, porque às vezes você perde a identidade e quer copiar a identidade, por exemplo, do seu pai, ou do seu tio, ou até de outra pessoa. Mas você tem a sua. Isso é fundamental. Porque você vai sentir dificuldades e se você deixar para fazer isso mais lá na frente, vai ser mais difícil ainda. Então, finalizando, empresa familiar, indivíduo-chave, monte o seu projeto de vida, qual é o seu sentido de vida, a sua equipe, os seus liderados, o seu entorno, família, sócio, empresa, precisa entender a sua essência, qual é o seu projeto de vida.